Bom, eita. Então, pessoal, acho que agora a gente pode deixar o microfone aberto, né? Nos primeiros 5 minutinhos, a gente conversar um pouquinho sobre sobre o que aconteceu na nossa primeira sessão. E às 9h05 a gente começa. Acho que é uma boa prática a gente organizar, né, a pontualidade. Alguém tem alguma coisa para falar de como foi a semana, nesse tempo entre a quarta-feira, que a gente fez o nosso primeiro encontro, até agora? Se alguém lembrou de algo que sentiu na prática, no dia a dia? Eu percebo, assim, eu faço nessas práticas com os meus pacientes, né, no consultório. E uma das coisas que eu tento lembrar eles é que a prática da meditação, né, o tempo em que a gente senta e pratica, que seja 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, ele é um tempo que é um exercício. Mas o mais legal e mais interessante do exercício é que a gente consiga levar os insights que a gente aprende na meditação, ou que a gente observa na meditação, para o dia a dia. Então, se a prática de meditar é sentar e observar alguma coisa, né, como o que a gente aprendeu no primeiro exercício dos 5 sentidos que a Suga conduziu, estar atento aos sentidos, estar atento ao tato, ao olfato, ao paladar, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente sente no nosso corpo físico, né? Aquilo que a gente vê. Se a prática é sentar e observar, depois que a gente acaba a prática e vai viver o dia a dia, a rotina do dia a dia, é tentar manter essa observação, tentar manter essa consciência que a gente adquire durante a meditação, de estar consciente, né, do corpo, das sensações, das emoções. Então, são exercícios que treinam a nossa mente para que a gente, quando vai para o dia a dia, né, quando vai viver, a gente leve um pouco disso que a gente aprendeu. Então, a ideia é. Ninguém quer falar nada? Eu não assisti, né, o anterior, então assim, Ah, a gente vai fazer de novo. tô chegando agora. Eu vi que ficou gravado, né, ali, mas eu não tive tempo de assistir, que estava sofrendo férias. Não tem Mas problema. depois eu vou assistir. A gente vai fazer de novo, né? Foi bem, assim, eu achei bem interessante. As meninas falaram conteúdos interessantes sobre a nossa tradição. Gostei também. Teve uma apresentação da gente. A Suka conduziu a Suka Karen, né? Ela conduziu uma atividade de meditação que foi bem legal. Mas a gente vai começar a fazer de novo, né? O que vocês acham da gente começar 9h05 mesmo? Ah, eu acho que pode, né? Porque eu não sei se então depois também avança o horário, eu não sei como é que estão as. Então, de 9 às 10. A minha ideia é a gente conseguir começar às 9 ou 9h05, né? Os tempos da gente conversar um pouco, e aí antes das 10 horas em ponto, a gente já faz né? Já se despediu e já finalizou. Justamente cada um, né, tem suas coisas para fazer, então não adianta a gente programar algo e ficar, né, e ficar estendendo além disso, né? Eu gosto dessa questão da pontualidade. E quem é? A Gabriela Vicentini tá aí? O Rodrigo, eles estão aí? Gabriela, qual que é a sua experiência com meditação? Você já faz? Ai, na verdade, entrei neste mundo. Oi? Oi? Uhum. Não, você está me ouvindo? Ah, Pô, eu tá. tô te ouvindo.
Ah, tá. Não, é que na verdade eu comecei a entrar nessa questão, né, da meditação e do yoga no ano passado, quando eu conheci o Dante, né? E fiz Uhum. o curso do Dante. Então, essa minha experiência é o que eu tenho feito dele com os cursos dele. Depois eu acompanhei algumas coisas, fiz os cursos do Dharma, né? Esses últimos, assim. Então, tá, para mim é tudo muito recente. Porque Uhum. até então, para mim, meditação era só a questão do mindfulness e pronto, né? Não tinha nada muito. Não tinha uma rota, né? Vamos dizer assim, estabelecida. Perfeito. Bom dia, Rin. Rin. Bom dia. Bom dia, Rin. Gente, eu acho tão lindo, Rin, 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 que é quando a gente no começo, lá na nossa prática, né? Existe um início que a gente fala o OM, né? Então, OM, quem já, né, participou dos cursos do Dharma, a gente começa com o OM, depois tem os Three Drops of Essence, ou as 3 gotas da essência, que é o Ain, Rin and Krin. Ain, Rin, Krin. E aí, vamos começar já? Então, eu vou começar com os Three Drops, que é, a gente vai fazer o OM, e depois nós vamos fazer o Ain, o Rin e o Krin. O Igor que não conhece ainda, Igor. Você consegue, você entendeu esse negócio? Ain, I, Ain, I, Ain, Rin, Krin. green, green, Rin, Rin. Como a Rin, que chega ali, aquele rain, 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 Rin. E Krin, green, Krin. Percebe, green. pessoal, quando a gente faz o I, ele tá mais aqui. O I, Rin, quando faz o movimento do som, da vibração do som, Rin, ele vem daqui. Rin. Já o Krin ele vem da barriga, ele vem lá de baixo. Krin. Você força o abdômen para você fazer o Krin. Então, ein, rin, Krin. Entenderam? Então, a gente vai começar com 3 Ons e depois nós vamos fazer um ein, rin, Krin. E a sensação, a percepção é ein aqui, rin aqui, em Krin aqui. Bom dia. Bom dia, Alexandre. bom dia. Vamos começar. A gente vai começar agora nosso início de prática e vamos começar com uma prática que a gente faz, né, na nossa tradição, que é 3 Ons. Vamos sentir hoje essas vibrações do Om, o Om que todo mundo conhece, né, das meditações, e Ain, Rin, Krin. Sendo que o Ain, quando a gente sente, observa o Ain, esse Ain está aqui. O Rin está aqui. Krin está aqui. Krin. Ain, Rin, Krin. Então, estão prontos? Beleza. Então, a gente vai fechar os olhos. Eu vou guiar durante 1 minutinho, 2 minutinhos, só para a gente fazer perceber nossas sensações do corpo. E aí eu falo, ok, vamos começar com um On. 3 Ons, 3 Ains, Rins e Krins. Então, só de olhos fechados. Então, nós vamos perceber a forma do nosso corpo. A gente está conectado com o nosso corpo. Nós temos a sensação, né, de saber que todos do nosso corpo, do lado dos pés, lá do dedinho do pé à cabeça, ele pertence a gente. Então, estamos atentos e conscientes da forma do nosso corpo. E esse corpo, que tem forma, ele tem também sensações. Então, vamos perceber as sensações que agora acontecem no nosso corpo. A sensação, por exemplo, do frio, de uma área da pele que está exposta, sensação de calor, sensação de umidade ou secura, às vezes a boca está seca, às vezes a mão está mais fria ou úmida.
Comece a perceber toda e qualquer sensação que espontaneamente surge no seu corpo. Então, estamos atentos à forma, e aí, ao atentar-se à forma, já percebe se a coluna está ereta, se vocês estão numa postura simétrica, uma postura em que não existe muito esforço, apenas aquele necessário para manter a coluna ereta. E atenção às sensações, inclusive a sensação de respirar. O ar que entra, o ar que sai. Atenção aos sons do entorno, só estar consciente de tudo que acontece. E está tudo certo. Não tem som que atrapalha, todo som que está no ambiente, ele faz parte. Atenta às sensações do corpo, atenta à sua forma, atenta aos sons. E é importante a gente manter essa atenção consciente das sensações, da forma, dos sons, porque a gente vai começar então a fazer a nossa atividade. Eu havia avisado para vocês então que a gente vai fazer 3 ONs. E aí, quando começarmos a fazer os ONs, mantenha essa atenção consciente do som, do ON, o som que vocês fazem, o som da própria voz de vocês e assim o som do ambiente, o som de todos os nossos ONs. E percebe também, esteja consciente em como que o som do ON, ele interfere no seu corpo, como ele vibra nas sensações do seu corpo. Sente o ON diretamente como uma caixa que ressoa no seu corpo, a vibração desse ON, ou a energia que a gente chama também desse ON. Então nós vamos começar fazendo uma inspiração e quando soltar a inspiração, a gente já solta fazendo o ON. Então inspira, soltou. Novamente, inspira e todos vocês também fazem, sentem, escutam, sentem no corpo como é a vibração do OM. Terceira vez. Podem inspirar, soltar o ar, mantendo a percepção do seu corpo, das suas sensações, em cada movimento. Movimento de inspirar e de expirar. Percebe o tórax, o abdômen expandindo. Percebe a contração. Percebe o movimento da pele, da roupa, a cada ato de respirar. Mantenha os olhos fechados, relaxado. E agora nós vamos fazer mais 3 sons. O som do Ein, depois o som do Rin, depois o som do Krin. Vocês, né? A ideia é que a gente faça junto. Então, com o Ein, nós vamos perceber aonde que o Ein vibra mais. Aonde vocês percebem essa vibração do Ein no corpo de vocês. O Ein, a ideia desse Ein é ele vibrar mais na região da cabeça, na região da testa. Então, nós vamos tentar projetar essa voz, essa vibração do Ein para a testa. Então, inspira fundo, percebe as sensações do corpo durante a inspiração. E quando soltar o ar, fala Ein. Inspira. Ai. Ai.
Novamente, agora respira, solta o ar. Quando a gente vê o ar, a gente pensa, óbvio que a gente vai aprendendo com as práticas. As meninas, a Suca, a Fernanda vão explicar isso também, bem melhor do que eu. Mas quando a gente pensa no Ain, a gente sente então a percepção na cabeça e tem uma visualização também, uma visualização de uma bola de luz branca, um bindo, como a gente chama, branco. Então a gente visualiza e fala o Ain. Vamos agora para o Hrim. Hrim, só o ato de falar Hrim. Percebe que a gente sente esse Hrim daqui da caixa torácica, do coração. Ele vem dessa região. Falar Hrim, a força física do Hrim, ele vem daqui. Ele vem dessa região do tórax. Só de falar, vocês podem repetir, fazer vocês mesmos, né? Sentindo Hrim, essa força saindo do tórax para falar Hrim. A gente está acordando essa área do coração, né? E a gente tem uma visualização aqui também, uma bola de luz azul. Então, esse Hrim, ele vem com uma bola de luz azul. Então, mesma coisa, a gente inspira, percebe as sensações do corpo, percebe a sua respiração, percebe o ar expandindo no tórax, no abdômen, enquanto respira, essa sensação direta, sabe? Não, a nossa mente não dá tempo da mente analisar o meu tórax está expandindo. A gente só simplesmente sente a percepção direta de sentir a expansão das sensações do corpo físico enquanto a gente faz a respiração. Então, ao inspirar, a gente expande e quando soltar o ar, a gente vai e faz o REM, sentindo toda essa região do tórax, toda essa região do coração, sentindo isso expandir, vibrar, e a gente vai vibrar com esse REM. Então, ao inspirar, inspira. Novamente, inspira. E a mente, a visualização da mente está na bola azul que está lá no coração, que está lá na região do tórax, e ela está expandindo com a nossa respiração. Última vez, inspira. Ótimo. E novamente, depois do ring, a gente percebe as sensações do corpo, percebe a respiração, percebe se acordou, se ficou mais perceptível, consciente, essa região aqui do tórax, depois que a gente fez a sensação, o movimento, a respiração, a intenção. Pode ser que não sinta nada, pode ser que fique tudo igual, e não tem problema. Tá tudo certo. Mas com o tempo, com a prática, a gente vai começar a perceber essas nuances, esse acordar do nosso corpo físico, também energético, diante da prática que a gente está fazendo. E agora nós vamos para o terceiro bindo, terceira bola de vermelha, agora a cor é vermelho, que fica na região ali embaixo do umbigo, na região pélvica, começando embaixo do umbigo ali, uma bola vermelha. E essa bola vermelha, a gente sente ela, a gente visualiza ela com o som também de cream. E aí a mesma coisa, quando vocês vão lá e repetirem esse cream, né? Então cada um de vocês vai falar cream. Você vê que falar cream, você pode sentir a contração ali, você pode sentir essa contração ali na pelve, na baixo do abdômen, para fazer um cream bom, um cream bonito do jeito que eu quero, não é um cream que vem só daqui de cima da garganta, não. Você usa sua força abdominal para fazer esse cream. Você usa ela para contrair, vai cream, e aí você sente esse cream lá. Então a gente vai fazer o cream, sentindo essa região, visualizando uma bola vermelha nessa região, com toda essa força física do cream aqui embaixo. A gente inspira.
E ao soltar, a mesma coisa, cream. Então, vou inspirar. Cream. Inspira. Cream. Mais uma vez. Cream. Relaxa. Percebe se tem algum músculo que estava mais contraído com a força do cream. E relaxa. Faz um escaneamento no seu corpo todo e observa se tem algum músculo contraído que não devia estar contraído. Você pode relaxar e vai manter sua postura ereta. Percebe as sensações do corpo. Percebe a sua respiração. Se observa em forma. Se ocupa esse espaço. É o espaço do seu corpo, é a sua forma. E é uma experiência direta. A mente ela não está ali criando uma imagem, uma fotografia, um reflexo no espelho em que você vê você mesmo. Não. Na verdade, você só sabe que o seu corpo está aqui, que você está conectada com cada pedaço do seu corpo, lá das unhas do pé até os fios de cabelo. Você está consciente, está no seu radar que esse corpo físico é seu, te pertence. Cada pedacinho dele, você sabe que ele está aí. Essa experiência que a gente tem que ter sobre as sensações do corpo físico, a forma do corpo. E toda, óbvio, qualquer sensação que surge nele. Se a mão está fria, se a mão está quente, se está úmido, se está seco. Os sons, o ato de respirar e a visão. Se ainda estamos de olhos fechados, como a gente, né, como eu sugeri, mesmo de olhos fechados, existe algo que vocês podem ver. Às vezes são formas, luzes brilhantes, formatos que se desfazem, roxo, azul, amarelo, preto. Observe que mesmo de olhos fechados, existe o que ver de olhos fechados. A mente sempre vai tentar analisar. Ah, isso é uma cor. Ah, isso é uma forma. Ah, algo está acontecendo. Mas simplesmente observe. Simplesmente observe. Mantendo a sua consciência da forma do seu corpo, ou seja, você continua sentindo o seu corpo, está conectado com ele, está conectado à sua respiração e também enxerga o que os seus olhos podem ver de olhos fechados. Respira. E agora a gente pode abrir os olhos. Mantendo os olhos abertos, novas informações surgem. Né? Então, de olhos abertos, a gente vê o mundo. E a gente pode simplesmente ver ou analisar o que a gente vê. São duas coisas que sempre está acontecendo. Ou a gente vê diretamente o que os nossos olhos podem, né? O que está na visão, e a gente analisa o que os nossos olhos veem. A análise é a função da mente. Aquilo que a gente vê é a nossa consciência. A experiência direta da visão sem análise. Tem diferença. A princípio, como a gente é identificado com a nossa mente, o ato de enxergar e de analisar, né, criar um significado àquilo que a gente vê, o ato parece ser a mesma coisa, mas não é.
Existe uma diferença entre o que a gente enxerga, o que a gente vê e aquilo, né, que a gente significa, né, a atribuição de significado àquilo que a gente vê. É meio filosófico o negócio, né? Mas tem uma diferença. E essa diferença é que a gente tenta, né, entender e sentir, experienciar diretamente através da meditação. Vamos abrir os microfones? Então, Alexandre. Oi, Alexandre. Oi, tá ouvindo? Não. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. E aí, Bom me dia. conta. Bom dia. Uhum. O que você achou desse exercício? Então, gostei. Muito tempo que eu não fazia yoga, né? E meditação, respiração. Mas, começando, não sei muito o que dizer, não, mas foi bom. Beleza. Vocês sentiram essa vibração do som? Ein, Hrim, Krim. Tentou localizar Hrim, Krim, Krim, né? Krim, Ein. Perceberam tiveram essa percepção durante o movimento? Outras pessoas também podem falar. Preciso do feedback para saber se eu estou viajando na maionese ou faz sentido o que eu estou falando. Assim, eu fui direcionando, né? Você foi explicando e fui direcionando, fui seguindo. Eu fui te seguindo, fui tentando direcionar e fui tentando perceber mais. Como você falou, com o tempo vai ficando mais evidente. Uhum, perfeito. A contração do cream, esse eu acho que é É, mais fácil de ver, né? Talvez. Vocês perceberam esse cream que vem daqui de baixo? sim, eu consegui direcionar. Conseguiu, legal. E o resto do pessoal que está aí? Vladimir eu não conheço, Vladimir. Ele tá lá da Oi, Rússia, é o bom da dia. Rússia. Bom dia, Vladimir. Bom dia. Bem, eu cheguei bem atrasado, Aham. só acompanhei o finalzinho mesmo, Mas curiosidade. você chegou a ouvir o Zayn Green Cream? Eu só o último, a O bola último. vermelha. Eu cheguei, estava na bola azul no coração, acabando, Ah, e aí aham, passou para a bola vermelha. Mas entendi. eu não estava nem sentado em prática, só cheguei para visitar mesmo. Ah, ótimo. Antes tarde do que nunca. Com certeza. Vai, Eu sou conhecido da Fernanda. perfeito. E o Muito Ives? prazer. Prazer, Vladimir. E aí, Ives? Ah, Ives já viu isso 1000 vezes na vida, né, Ives? Mas me conta aí, como é que você sentiu? Teve algum insight diferente? sabe qual é o doido? Eu já fiz essa visualização algumas vezes, mas eu nunca tinha me atentado à ressonância dela. Eu Uhum. sempre ficava com sensações de forma geral e com a visualização. E hoje que eu me atentei à ressonância, porque você falou das ressonâncias, eu nem me ligava que isso era uma possibilidade. Eu perceber por onde o som estava ressoando. E hoje eu consegui perceber com um bocado de clareza e eu acho que até facilitou para eu conseguir pronunciar de forma adequada, que parece que quando eu pronuncio certo, a ressonância vai para o lugar certo. Isso, perfeito. Muito legal. E a Gabriela? Gabriela, algum insight? Para mim ainda está tudo muito analítico. Eu ainda não estou conseguindo ficar né, que nem você falou assim, na percepção pura, primeira, assim. Para mim, eu sou muito analítica, assim, né? Então, assim, eu ainda estou nisso. Estamos lutando, estamos trabalhando. O Mas para mim cream, ainda é tudo muito analítico. perfeito. Mas o cream, você sentiu? Não, Chris, sim. Mas aí o que que acontece? Quando você falou, aí eu fico pensando, eu fico fazendo, e aí eu fico pensando, tá ressoando aqui, não sei o que, sabe? Eu fico
fazendo. Já, é tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. A mente vai junto. Ó, às vezes a gente vai perceber que a gente pensa que está ao mesmo tempo, mas nos exercícios que a gente vai continuar fazendo, vocês vão perceber que assim, é impossível para a mente manter tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente colocar como atenção a forma do corpo, né? Então, estou percebendo, estou consciente da forma do corpo. Essa é uma atenção, né? Eu sei que meu corpo está aqui. A mente vai estar, ok, meu corpo está aqui, eu sinto minha mão, eu sinto meu pé, eu sinto meu. Essa é a mente linear, a discursiva falando. Eu sinto meu pé, eu sinto minha mão, eu sinto tudo, tá tudo aqui, ok. Mas aí a gente entrou com o segundo exercício, que é sensações. Então, eu tenho a forma, ela está aqui, e essa forma tem sensações. Então, eu sinto frio, calor, umidade, secura, peso, tensão, dor, formigamento, um monte de coisa eu estou sentindo nessa forma. Já não dá mais tempo da gente pensar nas duas coisas. Você tem consciência, você vai perceber que a consciência da forma está ali, as sensações estão ali, mas a tua mente, ela foca. Ela foca para uma coisa de cada vez. E ela, pensando nessa mente e foco, a gente vai fazer um exercício que se chama Trataka. Já ouviram falar em Trataka? Trataka é um exercício justamente para a gente entender essa habilidade da mente de focar. O que é a mente que foca, né? Diferente, e vamos perceber o que é a consciência depois por trás disso. A consciência ela vai estar o tempo todo. A gente pode manter a consciência da forma, das sensações, da respiração, enquanto a mente foca em um ponto específico. Então, para a gente fazer o Trataka, que é o que as meninas me falaram que eu tenho que fazer hoje aqui, a gente vai pensar. Aliás, eu até antes de falar do Trataka, eu vi aqui na internet um exercício, uma explicação legal do Trataka para eu falar para vocês. E aí eu vou ler aqui rapidinho. Trataka é uma palavra sânscrita que significa fixar o olhar, ou olhar firmemente, ou seja, fixo, foco. É o nome da prática yoga e da concentração mental em um ponto ou uma imagem, seja objetivo ou subjetivo. A gente vai fazer aqui, então, um Trataka, que é um ponto, uma fixação num ponto fixo na nossa frente. Pode ser realizada fixando-se a uma variedade de objetos. A gente vai fazer um ponto fixo. Os benefícios do Trataka são físico, mental, psíquico e espiritual. Fisicamente, auxilia vistas fracas e certos defeitos visuais, inclusive a miopia. Ou seja, é um exercício de meditação que tem um benefício físico. Interessante isso porque eu também já percebi que pacientes com olhos secos, pessoas que têm olhos secos, né? Que vêm para mim falando que têm olhos secos, eu indico fazer Trataka. Eu indico esse exercício de meditação. Por quê? Porque eu percebi que quando a gente começa a fazer Trataka, o olho começa a lacrimejar. Pode lacrimejar. Então, peraí. então, se o olho é seco, o olho está seco. Por que o olho está seco se ele lacrimeja? Né? Então, algum desequilíbrio, alguma disfunção do sistema nervoso para lacrimejar, nas glândulas lacrimárias, isso aconteceu um desequilíbrio ali, uma disfunção ali, que fez com que aquela pessoa no dia a dia não lacrimejasse mais. E um exercício de mente pode ajudar a voltar o olho a ficar lubrificado. Entenderam isso? Aí você percebe a diferença do pensamento médico convencional, que fala, ok, se o olho não está lubrificando, vamos botar colírio. Você não está tratando a causa, você não está entendendo qual é o mecanismo que faz com que o olho fique seco, você só dá um colírio para lubrificar, né? Então, vamos fazer do Trataka, né? Então, mais o que eu achei legal aqui do exercício, que ele fala aqui, ele acalma e estabiliza a mente e também alivia a insônia. Além disso, desenvolve o poder da concentração necessário para outras práticas de meditação. Os olhos são a porta da mente. Quando os olhos estão firmes, a própria mente se torna firme e o processo de pensamento cessa automaticamente à medida que a concentração se aprofunda. Trataka é um dos métodos mais eficazes para controlar uma mente agitada.
absorta em ondas de pensamentos desconexos. Este controle é um pré-requisito para a efetiva prática espiritual. Achei bem bonito esse conceito do essa introdução ao Trataka. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse exercício para a gente entender mais essa questão do foco, né? A gente vai achar um ponto fixo na frente de vocês. Então, cada um de vocês procura aí um ponto. Ring, ring! Tá meio barulho, não sei se. Pode ser um ponto, tipo, artificialmente. Tipo Criado? assim, ó. Pode. Pode? Não tem Pode. problema. Problema Tá. nenhum. Pode ser qualquer coisa, pode ser um ponto criado, pode ser uma pedra, pode Tá. ser, né, pode ser algo que vocês olhem ali na frente de vocês e que vocês sabem que, ok, vai estar ali, não vai se mexer, não vai se mudar, né? Tá numa altura confortável, então pode ser mais ou menos, né, assim, você não precisa ficar com a cabeça mais assim, né? Então fica na altura da visão, né? Você esteja confortável olhando para esse ponto. Todo mundo achou? Um ponto? Sim? Ok. Eu vou botar um cronômetro aqui, porque a ideia. Vamos ver se a gente vai conseguir ficar 15 segundos olhando fixamente para esse ponto, sem piscar, sem piscar, só olhando para o ponto. Só existe você e o ponto. Então agora vocês já piscam, né? Já mexe nesse olho aí, porque vamos ver o que vocês vão sentir durante esses 15 segundos. Se vai ser fácil ficar os 15 segundos. Ok? Tá todo mundo pronto? Ok. Então, olhar fixo para o ponto, pensamento, tá tudo, não tem, só tem você e o ponto. Não tem mais nada. Vou contar até 3 e vou começar. Então, 1, 2, 3. Começou. Então, olhar fixo para o ponto. Sem piscar. Sem se movimentar. Só você e o ponto. Pronto. Acabou. E aí? Piscaram? E uma vez. Piscou uma vez? E aí, Ives, algum comentário? Pô, aqui funcionou sem piscar. Funcionou Deu sem certo. piscar? Funcionou. Mas você tava andando, Ives? Não, eu tô acordado faz um tempo já. Não, não. Eu não tenho certeza se eu pisquei. Gabriela não tem certeza se piscou. Ok. Vamos de novo. 20 segundos. 20 segundos sem piscar. Alguém percebeu que o olho ficou incômodo? Igor percebeu, a Rin também percebeu, né? Percebe se você começa a sentir meio que uma vontade de chorar, um lacrimejar, né? Mas não pisca. E continua olhando para o ponto. Beleza? Só você e o ponto. E começa a perceber também a tua mente. Será que quando começa a lacrimejar, você começa, ai, meu olho tá lacrimejando, ai, eu não vou aguentar, eu vou piscar, eu tenho que aguentar, já tá acabando. Percebe se vocês têm essa conversa mental com vocês mesmos durante o exercício, ok? Combinado? Então vamos lá. Todo mundo preparado? Sim. Sim? Então vou contar até 3. Vocês ficam com o olho fechado, abre assim, mas conta até 3 e começa, hein? Vão ser 20 segundos agora. 1, 2, 3, já! Acabou! E aí? Algum comentário? Dessa vez eu senti bem o encontro. Sentiu?
E sentiu a mente falar do incômodo? Ou você só sentiu o incômodo? Exatamente o que você falou. Não posso piscar, não posso piscar. Né? Uma luta entre eu e eu. Beleza, muito. É isso mesmo. Essa é a ideia. Alguém, um comentário adicional? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nada? Sim, acho que pelo incrível que pareça, foi mais fácil agora, porque eu pisquei menos. Acho que eu fiquei menos, tentei me entregar mais. Mas a minha mente tem um argumento ótimo, tipo assim, cara, eu tô resfriado, não sei, tipo, vários argumentos do porquê de piscar, etc e tal. Então, não Muito sei, assim, várias histórias. várias histórias. Exato, e é isso, gente. A gente tá vendo história o tempo todo. O tempo todo tem histórias. E a ideia é, ok, observe as histórias também, né? Coloque a história como algo mais junto com as sensações do corpo, da respiração, da forma do corpo, também vem uma história. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. A ideia, a dica que eu dou para vocês hoje é tenta, mesmo que está acontecendo uma história, continua consciente da forma do corpo, das sensações, da respiração e da história que surge. Beleza? Aliás, próxima rodada do Tátrica agora, a gente vai fazer mais uma. E nessa, eu quero saber, vocês estavam conscientes do pé enquanto faziam Tátrica, o Trataka? Não, ok, perfeito, porque o exercício era para foco 100% do foco no ponto, então não era para estar consciente do pé, né? Ou será que dá para ficar 100% do foco no ponto e consciente do pé? Será possível? Eu não sei, tô na dúvida agora. Coloca o ponto no pé, né? Coloca Não, o o ponto no ponto, pé. mas o ponto não tá no pé, o ponto tá, o foco tá aqui, só tem você e o ponto. Não era para Eu estar acho, com o foco no pé, não. eu acho que deve Aliás, pode estar ficar até pelo. mais fácil. Oi? Eu acho que deve ficar até mais fácil essa questão de não piscar. E às vezes quando você não pode fazer um negócio, aí você fica doido para fazer. Agora quando você divide a atenção, talvez dá para ficar mais sem piscar, né? Mas tem essa agonia de ficar com o olho aberto. Quando você divide Uhum. a atenção, não sei. O exercício do Trataka, na verdade, não é para a gente estar com foco, com atenções de outro lugar, não, tá? É para ficar só no ponto mesmo. Entendi. É para ficar só no ponto, né? É só para ficar no ponto. Mas me surgiu essa dúvida aqui agora, e a gente pode perguntar depois para os universitários, ou perguntar para o Dharma também, se a consciência, né? Que a consciência é tudo, não é atenção. A atenção ela é voltada a um ponto específico, seja o pé, seja o ponto, né? Mas a consciência, ela é todo. E essa consciência do todo, ela vai existir independente do ponto. Será que quando eu estou percebendo o ponto, eu, eu perco a consciência de mim para eu só ver o ponto? Ou quando eu falo que só sou eu e o ponto, eu tenho a consciência de mim mais o ponto? Entenderam essa dúvida filosófica? É, É uma dúvida, não tenho a resposta. Não tenho, isso me surgiu agora na minha cabeça, na minha cabeça analítica. Vamos fazer o Trataka mais uma vez, tá? Então agora vocês já perceberam uma coisa, que durante o Trataka vem pensamentos, né? Veio o pensamento do olho que dói, a justificativa de que está gripada e aí pode piscar, a vontade de piscar só porque não pode piscar. Tudo isso veio durante o exercício. Mas o exercício mesmo, na verdade, é a gente focar no ponto. Não tinha que aparecer nada disso. Se tá só eu e o ponto, todos esses pensamentos não existem.